Convidamos agora o professor Matheus Castro, que falará sobre o tema Os Direitos Políticos na Constituição Brasileira. Acho que começou. Boa noite. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o professor Matheus. Bom, gente, acreditem ou não, eu também fui convidado, apesar de ter sido aí, como o professor Pierre colocou no início, ter dado a ideia, mas eu também fui convidado para estar aqui hoje porque eu não tinha me colocado no início para estar aqui presente. E nesse sentido, então, é claro que é uma grande honra, uma grande satisfação e é uma grande dificuldade estar aqui. E é difícil, sim, apesar desses comentários aí, mas é complicado estar aqui porque falar após os dois juristas que aqui estão, com os quais eu tenho essa possibilidade de dividir a mesa, é muito complicado. E é complicado não apenas pela qualidade dos dois, mas é complicado porque, de certa forma, os dois acabam roubando as minhas ideias, né? Então tem coisas que o Coutinho falou que eu vou me referir rapidamente aqui, que o professor Dalmo também falou. Mas qual é a ideia aqui? Quer dizer, a ideia, e vocês podem ver ali no banner, que o nome do seminário, o nome dessa série de eventos que a Faculdade de Projeção vem fazendo, é para se debater o Brasil. Então, nesse sentido, eu me propus aqui hoje a fazer uma coisa que eu raramente faço em sala de aula, que é apresentar algumas propostas, algumas ideias, aquilo que eu considero que, na minha opinião, são elementos necessários para se alterar, ou para se, pelo menos, pensar, quando se fala de um direito, ou de uma série de direitos, que a minha experiência como coordenador de TCC mostra que não tem a devida atenção. Eu falo isso porque pouquíssimos são os alunos de final de curso, 9º e 10º semestres, com os quais eu tenho a satisfação de trabalhar, pouquíssimos são os trabalhos que versam sobre esse tema. Qual tema? O tema direitos políticos. E por que eu quero destacar essa importância? Quer dizer, os dois professores, o professor Coutinho e o professor Dalmo, enfatizaram bastante a questão da efetividade dos direitos e que a Constituição, se ela não se efetivar, qual é a razão de ser? E quando se olha para esse âmbito de direitos políticos, e aí é necessário aqui fazer um pequeno retorno, né? Quer dizer, já foi comentado aqui pelos dois professores. Lembrem-se todos, né, de que a Constituição brasileira ela é um resultado, a atual Constituição é um resultado, é uma reação, até eu diria, àquilo que ocorreu antes, aos 21 anos de ditadura militar. Nesse sentido, daí a ideia, muito bem colocada pelo professor Dalmo, de proteção do indivíduo, ou seja, existia um Estado gigantesco, extremamente forte frente ao cidadão, e nesse sentido, então, se buscou uma Constituição que visasse a garantia das liberdades individuais. Por esse motivo, ao meu ver, o artigo 5º, ao trazer aquele rol imenso de liberdades, né, está relacionado a isso, quer dizer, uma reação ao regime militar, uma reação, eu chamo sempre a atenção ao ato institucional número 5, né, como um elemento daquele período ditatorial ao qual se buscou reagir. E nesse sentido, quer dizer, todos, eu diria, né, numa generalização que se fala que o Brasil, com toda, né, ciente a boca, como se fala para dizer, que o Brasil é um Estado democrático de direito, conforme está lá no caput do artigo 1º, né? O Brasil é um Estado democrático de direito. Para ser um Estado democrático, ou seja, para se configurar como uma democracia, é necessária a existência de direitos políticos. Ótimo. E quando a gente olha para a Constituição,
Onde estão esses direitos políticos? Basicamente no parágrafo único do artigo 1º, na sua primeira parte ali, né? Todo o poder emana do povo. Eu quero me focalizar nisso aqui, inclusive essa frase foi mostrada aí em uma das imagens. E depois lá no artigo 14, no artigo 15, 16, de certa forma, e 17. E, quer dizer, o parágrafo único traz a ideia de que o poder emana do povo, o artigo 14 traz a ideia de que a soberania popular é exercida por meio do voto e depois por meio de plebiscito, referendo e iniciativa popular, e aí traz os seus critérios de elegibilidade, questão de alistamento eleitoral, questão de elegibilidade, né, os critérios básicos para que o indivíduo possa vir a ser eleito, os critérios de inelegibilidade, ou seja, o que se a pessoa cometer de maneira ilícita, digamos assim, por que ela não pode vir a ser eleita, suspensão e perda de direitos políticos, nunca cassação de direitos, mas perda ou suspensão. Depois o artigo 17 traz, então, a ideia de partidos políticos, que é a forma pela qual a segunda metade, lá do parágrafo único do artigo 1º, se concretiza. Quer dizer, é a ideia, né, o parágrafo do artigo 1º traz, então, a ideia de que todo poder emana do povo, e esse poder é exercido por meio de representantes. E conforme está lá no artigo 14, parágrafo 3º, um dos critérios de elegibilidade é a filiação partidária. Então, existe o artigo 17 para falar a respeito da liberdade que qualquer pessoa tem de se criar um partido político. Então, esses são os elementos constitucionais a respeito de direitos políticos. Agora, quando a gente sai disso e olha na prática, e isso é uma constante que eu percebo quando eu estou dando aula, o que a gente vê? De maneira geral, quando se fala, bom, o Brasil é democrático. Por quê? Porque eu voto. O Brasil é uma democracia porque existem eleições. E é óbvio que eleições são necessárias, não há dúvida disso. Mas limitar ou diminuir a democraticidade de um país à existência de eleições é colocar o Brasil, como eu sempre falo, no mesmo nível da China, por exemplo, porque na China tem eleições. Então a ideia aqui é compreender que esses direitos políticos, eles não podem e não devem se limitar apenas ao voto. E aí o professor Coutinho falou a respeito das manifestações, a respeito da necessidade, né, de uma conscientização maior de cada um. Mas eu quero aqui levantar alguns outros pontos que aí eles não estão presentes diretamente no texto constitucional, que são alguns elementos de 3 legislações infraconstitucionais que dizem respeito a quê? Que dizem respeito a como este sistema democrático vai se concretizar, para aí chegar em alguns problemas. Primeiro ponto. Eu destaquei aqui 3 elementos que eu quero chamar a atenção. Como é que se efetiva, e claro que aqui, gente, eu vou falar de uma maneira bem geral, como é que se efetiva o direito à educação? Né? E aí, na maneira geral, o Estado constrói uma escola. Como é que se efetiva o direito à saúde? O Estado constrói um hospital. Quer dizer, isso é muito palpável, é muito visível. Agora, como é que se efetiva o direito político? E aí, geralmente eu retorno. Eu voto. E qual é o resultado do voto? Para que ele serve? O sufrágio, né? Não é nem o voto, é o direito de sufrágio. Qual é a consequência disso? Qual é a efetividade disso para a garantia, para a efetividade da existência real de um Estado democrático de direito? E por que eu faço essa pergunta? Porque a partir do momento em que, por exemplo, e esse é o primeiro ponto que eu quero destacar aqui, a partir do momento em que a legislação de partidos políticos, por exemplo, traz a ideia ou a questão de financiamento de uma campanha eleitoral, e eu destaquei aqui nessa legislação, tá? No artigo... Gente, me perdi no artigo. Enfim, legislação
90 e 96 tem lá a questão de financiamento eleitoral e se coloca claramente o quê? Que o cidadão, pessoa física, pode doar 10% dos seus rendimentos brutos para um candidato. E uma empresa, ela pode doar 2% do seu faturamento bruto. Perfeito. Ora, eu, professor aqui, né, eu tenho um rendimento de 10 mil reais. Então eu vou doar R$1.000, que é o que a legislação me permite. Ora, uma empresa tem um faturamento de R$1 milhão. Quanto que essa empresa pode doar? 2% disso daí, certo? Ou seja, R$20 mil. Qual vai ser o impacto de um e de outro naquela campanha? Ou seja, quando a gente olha para o âmbito do financiamento, por exemplo, se pressupõe claramente a falta daquilo que embasa a ideia de democracia, que, diferentemente do que muitos pensam, não é o princípio da liberdade, porque o que embasa a ideia de um Estado democrático é o princípio da igualdade. E essa igualdade ela está presente, claro, a partir do momento em que, por exemplo, o voto é igual para todos, mas a partir do momento em que a legislação eleitoral abre a possibilidade que uma empresa doe 2%, né, e o cidadão doa 10%, em termos percentuais é maior, mais óbvio que o montante é uma diferença enorme, qual vai ser a ligação que eu, que doei os meus R$1.000, qual vai ser a ligação que esse eventual eleito vai ter comigo, ou vai ter com aquela empresa que doou 20 mil, que doou 30 mil, que doou 100 mil reais? Eu, hoje, antes de vir para cá, estava relendo um livro do José Jair Gomes, um direito eleitoral, uma parte específica, e ele coloca a seguinte frase. Ele coloca a frase que, na verdade, o eleito, quer dizer, esse financiamento que a gente tem no âmbito brasileiro hoje, o financiamento de campanha, ele gera o quê? Ele gera, obviamente, uma falta de representatividade. Tem outros pontos que eu sempre destaco e quero aqui levantar. Outro ponto, partidos políticos, está lá no artigo 17 da Constituição, qualquer um cria um partido. De uma certa forma é relativamente fácil criar um partido. Tá? Agora, para quem que é? Qual é a função de um partido? A função do partido é representar o cidadão. A função do partido, então, é tentar garantir a efetividade dessa representação. Agora, na prática, quer dizer, quando a gente sai apenas daquilo que está escrito e busca a efetividade, o partido representa quem? E aí, o partido político, ao meu ver, no âmbito brasileiro, acaba se tornando um mero elemento para o cumprimento de uma exigência constitucional. Porque no artigo 14, parágrafo 3º, tem que um dos critérios de elegibilidade é o indivíduo ser filiado. Se não for filiado, não pode ser eleito. Então, a partir do momento em que existe essa proliferação de partidos, tá, o que acontece? Cadê a efetividade da representação? E eu sempre bato muito na tecla da representação, porque, ao meu ver, a efetividade dos direitos políticos está presente no âmbito da representatividade. Se não houver representatividade, o direito político não serve para nada. E por que eu afirmo isso? Basta lembrar para o âmbito ou para o período da ditadura militar, que existiam eleições do mesmo jeito. Ainda que o Congresso Nacional tenha sido fechado durante um determinado período muito curto de tempo, houve eleições para governador, houve eleições para prefeito, houve eleições para deputados, enfim, continua havendo eleição, mas não existia representação. E quando a gente olha para os dias de hoje, de que forma esse direito político, ou essa liberdade individual de votar, e não apenas votar, mas de escolher, e principalmente de ser representado, como que elas concretizam. Então, quando a gente olha, é o segundo problema, né, o segundo ponto, para a questão de partido político, eu olhei hoje à tarde, tá, que financiamento de campanha, além de doações, tem um fundo partidário, por exemplo, que é dinheiro que todos os partidos recebem simplesmente por serem partidos. Eu olhei e trouxe aqui que
neste ano de 2013, está no site do TSE. Basta entrar lá, procurar, ver. Até o momento, considerando o momento do mês de setembro, foram distribuídos aos partidos brasileiros, todos eles, 220 milhões de reais. E ainda tem, até o final do ano, mais 73 milhões e meio de reais a serem distribuídos entre todos os partidos, o que totaliza aí quase 300 milhões de reais para os partidos políticos. E também trouxe apenas a título de curiosidade aqui, que o partido que mais recebeu foi o PT, no último mês, recebeu 35 milhões e meio, e o partido, no ano, recebeu 35 milhões e meio até o momento no ano inteiro, e o partido que ganhou menos é o Partido da Causa Operária, que recebeu 365 mil reais neste ano. Ou seja, é um bom negócio abrir um partido político, certo? Ou seja, e isso, gente, também está na legislação. Esse dinheiro é para quê? Eu sempre brinco em sala de aula, é para pagar a conta de água e luz. Grosso modo, claro, né? Não é só para isso, mas é para pagar contas das sedes que os partidos precisam ter aqui, em Brasília, no caso. 20% desse valor os partidos precisam investir em institutos cujo objetivo é a educação política, e essa expressão está explícita na legislação eleitoral, para custear propaganda partidária, quer dizer, não propaganda eleitoral, mas a propaganda partidária, que ocorre nos anos não eleitorais, aquelas propagandas que de 30 segundos, 1 minuto, ou eventualmente mais que o partido faz, e nos anos eleitorais para pagar a campanha. Agora, a questão aqui, quer dizer, lógico que o valor é muito mais a título de curiosidade, mas a questão é que este, ao meu ver, incentivo à proliferação de partidos, e todos vocês viram isso daí, recentemente mais 2 entraram no rol, então temos 32 partidos hoje. Gente, um partido representa uma ideia. E se um partido representa uma ideia, seria possível afirmar que existem, então, no âmbito brasileiro, 32 ideias diferentes? Não existe. Tá? Basta fazer um levantamento no site da Câmara e vocês, eu também coloco isso, trago isso. Se percebe que existem 6 partidos que, no nome, têm a palavra trabalhador. Então eu pergunto, se o objetivo de um partido é representar, e aí eu volto à ideia da efetividade do direito político como sendo a representação. Se o objetivo de um partido, cujo nome é a palavra trabalhador, e aqui não é nenhuma crítica a nenhum tipo de partido dos trabalhadores, né? Mas a ideia é, se existe um partido que representa o trabalhador, para que ter 6? O que diferencia um do outro? Se, em tese, o objetivo do partido é representar o trabalhador. Então aí se começa a ter problemas, começam a existir problemas em que? No âmbito da representação. E se existem problemas no âmbito da representação, vai existir, ao meu ver, problemas na efetividade do direito político. E aí vira uma bola de neve, que vários de vocês que foram, que são alunos meus, às vezes comentam, eu não gosto de política. Por quê? E isso é justificável de um certo ponto de vista, não estou dizendo que está correto, mas que é compreensível, porque a partir do momento em que, primeiro, de maneira geral, a pessoa, o cidadão brasileiro, não sabe quem ele está votando. Quem já foi meu aluno e teve aula e que não foi, vai ter aulas sobre cálculo de quociente eleitoral, sabe disso, porque o voto sempre é do partido. Ora, a partir do momento em que eu tenho 32 partidos e hoje no Congresso Nacional existem 23 com representação, quem está representando? Qual daqueles partidos estão representando o cidadão brasileiro hoje? Então, a partir do momento em que esses elementos não geram representação, não garantem representação, eles não concretizam, ao meu ver, aquilo que está lá no parágrafo único do artigo 1º, e não concretizam, porque se o poder emana do povo, caberia, então, de alguma forma, ao Estado
concretizar a vontade do povo. E aí vem o questionamento que o professor Dalton, por exemplo, fez, de como é que você vai garantir os direitos? Como é que, e a colocação também do professor Marcos Coutinho, de perceber que cabe ao Estado concretizar aqueles outros direitos que são geralmente muito mais vistos, né? Como direitos sociais de maneira geral. Então, a partir do momento em que começa a existir um financiamento que permite a uma empresa, como ocorreu na última eleição, uma determinada instituição, o que ela fez? Ela doou para a Dilma e para o Serra. Até aí, quer dizer, de um ponto de vista, pode ser perfeito, que ela fez de errado, nada. Mas do ponto de vista de uma representatividade, que representatividade é essa? Quando se olha para o cidadão, e aí o cidadão começa a pensar, como os dois professores já colocaram, é tudo a mesma coisa. Que representatividade está existindo? E aí, nessa bola de neve, nesse círculo vicioso, é lógico que o cidadão começa então a pensar e a acreditar que, bom, democracia é meramente eu votar. E votar é um saco, né? Quer dizer, para eu votar eu tenho que sair de casa no domingo, eu tenho que enfrentar fila, eventualmente pegar sol ou pegar chuva. Eu geralmente já usei em alguns momentos, não sei se alguém já ouviu isso, mas até agora, vocês sabem, está tendo recadastramento biométrico, e eu fiz isso em julho desse ano, e até então eu moro aqui em Taguatinga, e meu título era de Planaltina, por penso em morar aqui, eu morava lá, toda eleição eu tinha de ir para lá. Então, quer dizer, o que motiva a efetivar, quando eu falo motivar aqui, é concretizar, é efetivar o direito político. O que vai fazer um cidadão sair de Taguatinga e ir para Planaltina, para ele ficar, sei lá, 1 hora, 2 horas na fila, talvez, para ele apertar meia dúzia de botões e depois ele sai dali, uma semana depois ele já eventualmente não se lembra em quem votou. Quando passam-se 3 meses, que é a eleição em outubro, e o indivíduo toma posse em janeiro ou fevereiro, ele começa a pensar, bom, qual é o reflexo ou o retorno que eu estou tendo daquilo dali? E não tem retorno, por quê? Porque a legislação, por exemplo, que regulamenta os partidos políticos, permite a criação desse monte de partido. Porque a legislação que defende ou que define a questão de financiamento de campanha permite doações privadas com essas diferenças que eu coloquei aqui. Porque um outro ponto que está também na legislação eleitoral, coligações. Então, existem coligações, são feitas coligações para o período eleitoral, juntam-se meia dúzia de partidos, esses partidos durante o período eleitoral, basicamente 3 meses, julho a outubro, 3, 4 meses, esses partidos são um só, mas a eleição é hoje, amanhã já não existe coligação. E aí, devido ao critério eleitoral, presente lá no Código Eleitoral, artigo 106 ao artigo 109, eventualmente eu, Mateus, vou lá e voto no fulano. E eu voto no fulano, que é do partido A, porque eu não quero o Beltrano, que é do partido B. Mas os dois partidos estão coligados, e o meu voto para o fulano vai eleger o outro que eu não quero. Então, que representação é essa? Que representatividade tem o cidadão? Que efetividade do direito político que está lá presente na Constituição o cidadão tem? Na prática, acaba sendo nenhuma. Quer dizer, eu pergunto aqui, e faço essa pergunta nas minhas aulas, quem aqui efetivamente se sente representado pela pessoa que votou na última eleição? E, sem querer sacanear, mas já sacaneando, se lembrar em quem votou na última eleição. Tá? Ou seja, quem aqui se sente representado? Quem aqui diz, a pessoa em quem eu votei está agindo conforme, eu não vou dizer nem conforme aquilo que eu quero, mas conforme aquilo que eu espero que um representante faça. Quer dizer, quando se quebra esse vínculo de representação,
ao meu ver, se quebra a eficácia, a aplicabilidade do direito político. Ele deixa de existir. Ele passa a ser o quê? Uma mera, como é que eu posso dizer? Ele passa a ser uma mera formalidade. Ele passa a ser uma mera coisa sem valor, sem importância. Tipo, eu vou votar, mas não vai adiantar nada, porque eu sei que eu não sou representado. E aí, nesse sentido, eu falei aqui, já que a ideia desse seminário e a ideia desses eventos é de debater, eu coloco aqui 4 coisas que, ao meu ver, podem vir a solucionar esse tipo de situação. Na verdade, são 5. Tá? Primeiro, ao meu ver, e muita gente é contra isso, financiamento tem que ser público. Financiamento de campanha tem que ser público. Aí alguém vai dizer, poxa, mas o financiamento público vai tirar dinheiro da educação. Vai tirar dinheiro da saúde. Vai. Mas, ao meu ver, isso vai fortalecer a ideia de representação. De que forma? A partir do momento em que não vai ter a empresa, e aqui eu falo empresa, porque as doações, lógico, eu não estou me referindo ao cidadão extremamente rico que doa 10% de um Ike Batista da vida que resolva doar 10% da sua renda. Mas olhando para o cidadão comum que vai doar esses 10%, a empresa deixa de doar também. E a partir do momento em que a empresa deixa de doar, não vai haver tanta coincidência em licitações, por exemplo. Porque, claro, sempre é uma coincidência do destino. Né? Eu, dono de uma construtora, faço uma doação para o candidato e ali 2 ou 3 anos, por uma coincidência, a minha empresa ganha uma licitação. Isso sempre é coincidência. Então, a partir desse momento que o financiamento passa a ser público, de uma forma você acaba garantindo um aumento da representação. Por quê? Porque a empresa, deixando de doar, ela deixa de exigir a fatura depois. E isso, gente, eu acho que eu não estou falando aqui nenhuma novidade para ninguém, é óbvio que acontece. Então, a primeira ideia, por mais esdrúxula que talvez ela possa parecer, mas eu acredito que financiamento público tem uma tendência a melhorar a representação. Segundo ponto que eu coloquei aqui, e que eu sempre bato nessa tecla quando eu estou dando aula, é o fortalecimento dos partidos políticos. É o fortalecimento de partido político no sentido de que eu trouxe aqui, e vou tomar a liberdade aqui também, de fazer uma pequena leitura. No artigo 15, inciso 5 da Lei 9096, está explícito: o Estatuto do Partido Político deve conter normas de fidelidade e disciplina partidárias, processo para apuração das infrações e aplicação de penalidades, assegurado amplo direito de defesa. Que partido faz isso? Ou seja, partidos, como eu comentei antes, como o partido se torna ou se tornou um mero pré-requisito para formalizar a exigência constitucional de criação partidária, não existe fidelidade partidária, não existe disciplina partidária, e isso traz um problema para o âmbito jurídico a partir do momento em que a legislação passa a ser criada não mais com um critério ideológico, que em tese é o que fundamenta o partido, mas sim com um critério casuístico, de hoje isso é necessário, o governo, se utilizando de meios, obtém uma maioria, e aí esse governo consegue atingir aquilo que ele quer. O terceiro ponto é a questão de fim de coligação partidária. Para mim isso é fundamental. Não é possível, eu repito, haver um sistema de coligação partidária como o que a gente tem hoje, no qual o indivíduo, os partidos se juntam lá em junho, quando estão fazendo suas convenções, e quando chega em outubro, acabou-se. E aí até, eventualmente, o partido que era coligado ali, posteriormente se torna um opositor ao outro. Uma outra mudança, e essa talvez seja a mais complicada de todas,
é a alteração do que o professor Coutinho trouxe, de um sistema presidencialista para um sistema parlamentarista. E a própria Constituição foi criada com este objetivo. A Constituição brasileira foi redigida tendo-se em vista a ideia de que seria colocado naquele momento o parlamentarismo no Brasil. E aí, por questões que eu não vou me delongar aqui, não vou entrar no mérito, se manteve o sistema presidencialista. E o sistema presidencialista que a gente tem no Brasil não funciona. Então, nesse sentido, eu acredito que, a partir do momento em que exista um sistema parlamentarista, se melhoraria a representação. Repito que essas todas são ideias que, ao meu ver, vão melhorar a representação, que também, ao meu ver, corresponde à efetividade, à presença, à garantia, à concretização do direito político. E a última, os dois professores já falaram antes, que é a mais importante, que é a conscientização de cada um. E isso é o mais complicado. Eu gostei muito de uma frase que o professor Dalmo falou, a ideia de que essa mudança não é uma mudança de hoje para amanhã. Ano que vem vai haver eleições, e eu não imagino uma mudança ocorrendo nas eleições do ano que vem, por mais que o gigante tenha acordado ou ao menos espreguiçado. Para mim isso não vai ocorrer no ano que vem, mas isso precisa ser um processo. E precisa ser um processo porque aquilo que os dois professores colocaram de efetividade dos demais direitos, e aqui é lógico que eu vou puxar a sardinha para o meu lado, ao meu ver, depende do cidadão. Acima de tudo, depende do cidadão, não do Estado. Isso é uma outra coisa que sempre me chama a atenção nos TCCs. Quando eu vejo TCCs, bancas de TCC, geralmente, quando existe uma nova proposta, sempre se coloca: o Estado deve fazer algo para o cidadão. Ok. Como o Coutinho colocou, é o contrato social. Se é um contrato, uma das partes deve cumprir o seu contrato. Ótimo. Agora, o que o cidadão está fazendo? Porque é muito fácil ficar esperando, não, o Estado tem de me dar, o Estado tem de me ajudar, o Estado tem de me trazer. E eu, cidadão, vou fazer o quê? E aí, eu anotei aqui, o professor Dalmo levantou a ideia da inclusão, da tolerância e da participação. Essa participação, se ela não ocorrer, nada vai mudar. Ou seja, não adianta a gente dizer ou esperar que a Constituição é maravilhosa, ou esperar, não, o Estado tem que fazer, ok, mas lembrem-se de que se hoje não existe a representação efetiva, se o vínculo entre o eleito e o eleitor não existe, portanto, se não existe essa concretização desse direito político, quem é o responsável? Aqueles alunos que estão em semestres mais avançados aqui, quando tiveram, aqueles que tiveram aula de ciência política comigo, até um tempo atrás, eu passava um filme em um determinado momento do semestre, que é o V de Vingança. Não sei aqui quem viu, quem não viu, e tem uma frase que, ao meu ver, se encaixa nessa situação. Tem um determinado momento em que a personagem principal está fazendo um discurso, e ele termina um trecho do seu discurso dizendo o seguinte: se naquele momento a sociedade estava naquela situação, e aí só para contextualizar quem não viu, esse momento em que ele está se referindo é um momento de um sistema totalitário, no qual o Estado controla tudo na vida do cidadão, e ele diz a seguinte frase: ora, se naquele momento se estava daquele jeito, e ele fala que para vocês encontrarem o responsável, basta se olhar no espelho. Então, nesse sentido, se hoje a gente olha e diz, poxa, nada muda, né? Ou é tudo a mesma coisa, ou, enfim, as minorias não são garantidas, né? Ou eventualmente não têm direitos garantidos. Por quê? Porque a mudança precisa ocorrer a partir de quem? Ela precisa ocorrer a partir do cidadão, a partir do momento em que o cidadão efetiva o seu direito político. E a última coisa que eu também aqui peguei do professor Dalmo, tomo a liberdade, né, Dalmo, claro,
quando ele enfatizou a questão do artigo 5º. E a ênfase colocada pelo professor Dalmo, não só no artigo 5º, mas nos outros que ele citou, sobre a questão da totalidade, da igualdade a todos. E eu anotei aqui e coloquei o seguinte, que quanto mais esses direitos sociais forem garantidos, mais democrático será o país. Então, eu quero terminar essa apresentação colocando essa ideia. Não adianta pensar que o direito político é ir na urna, apertar meia dúzia de botões e acabou-se que era dois. Porque não é. Ou seja, a partir do momento em que o cidadão não olha para este direito político, em primeiro lugar, e de novo aqui eu puxo o sardinha para o lado, né? A partir do momento em que o cidadão não olha para esse direito político, como é que ele pode pressupor que o Estado vai fazer alguma coisa? Se o cidadão não se conscientizar e não tiver a ideia de que cabe a ele alterar alguma coisa, não vai ser alterado pelo Estado. E não vai ser alterado pelo Estado, e principalmente por aqueles que estão inseridos no aparelho do Estado, porque essas pessoas que estão inseridas no aparelho do Estado, elas estão numa situação muito cômoda. Gente, quem de vocês muda uma situação que lhes traz benefício? Quem faz isso? Então, ficar esperando e ficar imaginando que em algum momento, o Espírito Santo vai baixar nos 513 deputados, nos 81 senadores, e a partir daí, então, eles vão buscar o bem comum, vão concretizar a vontade geral, né, como diria Rousseau lá atrás. Não vai acontecer. Ou seja, se alguém aqui tem essa perspectiva, e eu espero que tenha, principalmente depois das palavras dos dois professores, a perspectiva de mudança, como diz o ver, é necessário se olhar no espelho e pensar: o que eu estou fazendo? É lógico que eu não estou pressupondo aqui que ninguém vá alterar toda a sua vida para se dedicar ao bem comum. Isso, eu não faço isso, que ninguém faz isso, generalizando. Mas é pensar que não adianta buscar outros direitos se esses direitos políticos não forem efetivados. Ou seja, não adianta querer ou criticar, né, dizer a Constituição é grande, a Constituição tem coisa demais, se o próprio cidadão não fizer a sua parte, e a sua parte é buscar o quê? Representatividade, certo? Ou seja, sem representatividade não tem como garantir nenhum tipo de direito, não apenas o direito político, mas os demais direitos que se englobam na dignidade da pessoa humana. Então, gente, é isso que eu gostaria de comentar aqui, né? Quer dizer, lembrem-se da efetividade não apenas dos direitos sociais, que são necessários, são importantíssimos, mas que antes dele, ou como base para eles, é necessária a concretização dos direitos políticos. Porque sem essa concretização, não vai haver o vínculo entre o cidadão, entre a sociedade civil e entre o Estado, ou aqueles que estão no aparelho do Estado. Não vai haver a concretização do contrato. E se não há a concretização do contrato, quer dizer, a gente vive constantemente numa situação que não vai concretizar a ideia de dignidade da pessoa humana, que, como o professor Dalmo já levantou, é lá a base do Estado brasileiro. Obrigado.